Amados irmãos, podem sentar um pouquinho. Bem-aventurado o ventre que te portou e os seios que te amamentaram, disse aquela mulher do meio da multidão, louvando assim o próprio Jesus Cristo. E Jesus não corrige aquela mulher, mas acrescenta um motivo maior de Maria ser bem-aventurada. Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam e a põem em prática. Ser devoto de Maria é ser devoto dessa bem-aventurada. Mas a devoção a Maria, ela consiste num grande amor que nós devemos ter a ela, e que vai se expressar de alguma forma, ou de algumas formas. Às vezes as pessoas ficam preocupadas, sobretudo agora que a gente vê o protestantismo pululando e estourando em alguns lugares, até por falta de instrução de muitos católicos, porque o bom católico, ele não se torna protestante. O católico praticante, que conhece a sua igreja, que ama a sua igreja, jamais ele vai deixar a igreja, não vai deixar o corpo místico de Cristo para ir atrás das seitas. Mas, como nós estamos no tempo de uma nova evangelização, e o documento de Aparecida nos chama a atenção de que nós devemos evangelizar os batizados e não evangelizados ainda, aproveitamos sempre todas as oportunidades para mostrar a doutrina de Nosso Senhor, a doutrina da igreja, e sobretudo a respeito de Maria Santíssima, porque nós sabemos que o diabo tem um ódio muito grande de Maria Santíssima, e este ódio vem desde o tempo do paraíso, mesmo antes de Maria ser criada, antes de Maria nascer. E Deus, já amaldiçoando a serpente, fala das inimizades, né? Inimicícias ponam, porém inimizades entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, e ela te esmagará a cabeça, e tu procurarás armar ciladas a seu calcanhar. E essas inimizades, diz São Luís Maria Grignion de Montfort, o Espírito Santo coloca aí a palavra inimizades no plural, porque são irreconciliáveis. Não há conciliação entre o demônio e Maria, e entre os filhos do demônio e os filhos de Maria. E Maria que esmaga a cabeça da serpente, embora o demônio procure colocar ciladas, armar ciladas ao calcanhar da Virgem, que no fundo somos nós, que contra Maria o diabo não pode nada. Porém, ele muitas vezes procura tirar das almas a devoção a Maria Santíssima, falando que é exagerado honrar Maria Santíssima, ou tentando insinuar que se você honra Maria Santíssima, você está colocando Jesus de lado, como se lá no céu houvesse disputa entre Jesus e Maria, como se um amando a um não amasse ao outro. Por isso é importante esclarecer o porquê da devoção a Maria e qual é a grandeza que Maria tem, seu papel, sua função, sua missão para conosco. E somos os degredados filhos de Eva, mas os remidos pelo sangue do Cordeiro. Amamos Maria Santíssima em primeiro lugar por sua grandeza. Maria grande, bem-aventurada. Bem-aventurada porque foi escolhida para ser a mãe de Deus. Bem-aventurada porque foi escolhida para trazer para a humanidade a salvação. E bem-aventurado porque disse o sim a Deus. Maria é uma grande mulher. E quem diz isso, já os profetas, vemos Isaías falar: eis que uma virgem conceberá, eis o sinal da redenção, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, o Deus conosco. Daí a primeira característica, primeiro aspecto que nós vemos a grandeza de Maria é o fato dela ser escolhida e depois preparada
para ser a mãe de Deus. E quando o anjo Gabriel anuncia que ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador, o anjo diz: Ave cheia de graça, Dominus tecum, o Senhor é contigo. Bendita, bendita és tu entre as mulheres. E quando Maria vai visitar a Santa Isabel, Isabel, cheia do Espírito Santo, proclama em alta voz: Bem-aventurada és tu que creste, porque da parte do Senhor, porque acontecerá em ti tudo aquilo que da parte do Senhor te foi dito. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E esta mulher, que também cheia do Espírito Santo, e já portando em si o Salvador, diz no seu magnífico: minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. E por final, falando das profecias que se realizavam nela. Eis que de agora em diante, ela como a profetisa, eis que de agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. De modo que Maria é grande, porque foi escolhida para ser a mãe de Deus e correspondeu a esta graça. E assim nós procuramos sempre honrar as pessoas que possuem dignidades aqui na terra, os grandes personagens da história. Colocamos nomes de ruas, colocamos bustos nas praças. Às vezes os heróis da pátria recebem até um dia de feriado nacional, e assim por todas as nações da sua história. Colocam os grandes homens, os grandes feitos, as grandes batalhas, os grandes libertadores. E nós temos uma grande mulher, e sem ela não haveria para nós a salvação, porque Deus, na economia da redenção, Ele quis que, assim como por uma mulher entra o pecado, quis que por outra mulher entrasse a salvação. E mostra a dignidade da mulher em Maria, que traz a salvação para toda a humanidade. Por isso nós amamos Nossa Senhora. E dizem os santos: de Maria nunca é demais. Amar Maria nunca é demais. Num segundo ponto, nós amamos Maria não só pela sua grandeza, mas porque Maria disse o sim. Sim a Deus. E toda a vida de Maria foi esse sim. Ela sabia as consequências desse sim. Aliás, esse nosso mundo é um mundo de escolhas. Nós escolhemos uma coisa, temos que deixar outra. E quantas vezes nós queremos conciliar o bem com o mal, queremos conciliar o pecado com a virtude, queremos conciliar o sim com o não, luz e trevas, erro e verdade. Mas não pode ser assim, não existe. Ninguém fica em cima do muro. E quem nos diz isso é o próprio Jesus Cristo. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo espalha. E Maria escolheu estar com Deus, sabendo de todas as consequências do seu sim. Maria conhecia as Sagradas Escrituras, mostra bem claro pelo Magnífico que ela conhecia as profecias, sabia de tudo que iria acontecer com Jesus Cristo, sabia de tudo que ela iria sofrer, sabia já de antemão que uma espada de dor traspassaria o seu coração, sabia da morte de seu filho, sabia de tudo. Mesmo assim, Maria diz sim. Eis aqui a serva do Senhor. E toda a sua vida, desde aquele momento, aliás, já era antes, mas aquele momento de modo especial, é sempre um sim a Deus. Precisa ir para Nazaré, sim. Precisa ir a Belém, lá vai nascer o menino, sim. Na calada da noite querem matar o menino, fujam para o Egito, e Maria diz sim. Fique no Egito, sim. Volta
casa? Sim. Vai para Nazaré? Sim. Vai viver na pobreza, na dificuldade, numa vida escondida? Sim. Vai cuidar do seu filho, cuidar do seu esposo? Sim. Embora seja a maior das criaturas? Sim, sim. Esse sim que nós precisamos dizer para Deus. E nós muitas vezes temos medo, não confiamos, ou queremos fazer as coisas do nosso jeito. Queremos a vida do nosso jeito, não do jeito de Deus. Queremos fazer muitos planos. E quantos planos nós fazemos para a nossa vida agora, ou nossa vida futura? Mas muitas vezes não pensamos qual é o plano de Deus. Papa Bento XVI disse num de seus sermões que o homem só é feliz quando faz a vontade de Deus, quando segue o plano de Deus. Sem ele o homem é infeliz, porque Deus tem um plano de felicidade para cada um de nós. Deus tem um amor especial por cada um de nós e um plano de felicidade para cada um de nós. E esse plano Ele coloca na nossa vida, mas dá para nós a capacidade e o meio para escolher. Ninguém é obrigado, mas a felicidade só vai estar quando seguirmos esse plano de Deus. E Maria escolheu a melhor parte, como a outra Maria lá de Betânia. Maria escolheu seguir o plano de Deus. E é esse plano que nós temos que descobrir em nossa vida. E escolhermos e mergulharmos profundamente nesse plano de Deus, para que assim a gente possa ser feliz. E esse plano está em sempre dizer sim. E Maria Santíssima é, pois, exemplo do sim em todas as coisas. Exemplo de todas as virtudes. Os santos em geral se destacam por virtudes em particular. Temos, por exemplo, a Madre Teresa de Calcutá, se destaca pela sua caridade. João Paulo II, Beato João Paulo II, pelo seu sofrimento. A Santa Teresinha pela sua simplicidade. O Padre Pio pela sua penitência. Santo Padre Pio. O São Leonardo de Porto Maurício pela sua pregação. E assim cada um se destaca uma virtude em especial. Maria Santíssima não se destaca por nenhuma virtude especial, porque ela tem todas as virtudes em grau máximo. Maria Santíssima, ela tem todas as virtudes de todos os santos, e é a mais santa de todas as criaturas, mais do que os próprios anjos, porque é a rainha dos anjos. Os anjos a servem. Então nós amamos Maria Santíssima para também imitá-la. Não apenas para admirá-la, mas para imitá-la. E quem segue pelo caminho de Maria vai se tornar santo. Pelas pegadas de Maria, nós sempre chegamos a Jesus Cristo. E por isso pedimos sempre a Nossa Senhora que conforme em nós, assim como ela gerou Jesus Cristo, cuidou de Jesus Cristo, que ela também faça com que ela nos gere espiritualmente e que ela cuide de nós para que nós sejamos conformes a Jesus. São Luís Maria Guilhom de Montfort diz também, esse é um livrinho muito precioso, Tratado da Verdadeira Devoção. E Maria Santíssima é aquela forma da qual saem as verdadeiras imagens de Jesus Cristo. As irmãs aqui fazem as imagens, colocam o gesso na forma, né? Aquele gesso meio sem forma, sem pó, misturado com água, vai lá, depois sai a forma. Maria é essa forma de onde saem os verdadeiros cristãos. Por isso, se nós imitamos Maria, nós vamos ser verdadeiros cristãos. Por fim, nós amamos Maria porque ela é a intercessora, a medianeira. Deus coloca nas mãos de Maria todas as graças que vêm a nós, pelo seu sim, e também porque Deus é sabedoria.
se ele veio para a salvação através de Maria, é claro que para realizar a obra da salvação no dia a dia, ele o faz pelas mãos de Maria, porque Deus não faz nada incompleto. Por isso, cada graça que nós recebemos, que tem sempre como objetivo a nossa santificação para depois irmos para o céu, Deus faz isso pelas mãos de Maria. Como diz São Bernardo, Deus é fonte, Maria é o canal. Canal através do qual vêm as graças para nós. Por isso nós amamos Maria. Então vejam os motivos tantos para amarmos Maria. Mas sobretudo Maria exerce para conosco a sua atitude de mãe. Maria é nossa mãe. E foi dada por mãe pelo próprio Jesus Cristo. Aliás, quando ela aceitou ser mãe do Filho de Deus feito homem, se tornou nossa mãe. Mas na cruz Jesus Cristo anuncia isto: eis a vossa mãe. E como mãe, é uma mãe como outra mãe, cuidadosa dos filhos, e quer o bem dos filhos, sobretudo que quer os filhos unidos entre si, principalmente com o seu filho primogênito, que é Jesus Cristo. Por isso Maria Santíssima cuida de modo especial da nossa santificação. Uma vez Santa Gertrudes teve uma visão que Maria Santíssima tinha lá um manto, e este manto, e sobre este manto vinham animais selvagens, e Maria não os expulsava. E Santa Gertrudes logo entendeu que esses animais selvagens eram os homens. Somos nós que pelo pecado nos tornamos piores do que os animais. Maria Santíssima então nos acolhe para nos transformar em verdadeiros cordeiros do pastor que é Jesus. Então sua missão é transformar os homens de animais selvagens em cordeiros. E quem sabe esse animal selvagem não pode ser um de nós, que a cada dia nos revoltamos, temos uma vida muito inconstante, espiritualmente falando. Hoje queremos muito bem a Deus, amanhã já temos preguiça. Hoje rezamos, amanhã não. Hoje procuramos meditar a palavra de Deus, procuramos fazer nossa leste divina, procuramos fazer nossa meditação, procuramos nos santificar, e amanhã vem uma tentação, a gente cai, vem a preguiça, a moleza, os incentivos do mundo. Então Maria Santíssima é essa que constantemente está nos transformando, nos libertando. Uma vez um jovem rapazinho, preso na guerra, estava lá com umas cadeias, umas correntes, e ele se lembrou de que quando ele era pequeno, ele rezava a Nossa Senhora, era muito puro, e com o passar do tempo ele se perdeu, começou a se envolver com más companhias, e depois então perdeu a pureza, se tornou um jovem depravado, e era naquela situação que ele estava ali preso. E ele se lembrou então de Nossa Senhora, da sua devoção quando criança, da sua primeira comunhão, e disse: eu era tão feliz. E começou de novo a rezar para Nossa Senhora, com muita dificuldade, mas rezava. Não tinha mais aquela candura de criança, mas mesmo assim ele rezava, e chorava, e falava com Maria Santíssima, e pedia a Nossa Senhora a libertação daquela prisão. E Maria então aparece a ele na prisão e diz: eu vou te libertar dessas correntes, mas existem outras correntes das quais você tem que se libertar. Milagrosamente então as correntes se quebraram e ele, por milagre, conseguiu fugir da prisão. Depois procurou o sacramento da reconciliação, se confessou e se libertou daquelas prisões, daquelas cadeias
que o acorrentavam ao pecado, entrou na vida religiosa e se tornou o grande São Jerônimo Emiliano, libertado por Maria. De modo que Maria Santíssima é para nós essa que nos liberta, que cuida de nós, que quebra as nossas prisões, quebra as nossas cadeias. Então é hora de nós nos perguntarmos que cadeias eu quero que Nossa Senhora quebre hoje em minha vida. E ela nos dá duas armas, aliás, uma arma e um escudo. O primeiro terço, que é uma arma, e o segundo é o escapulário, que é o escudo de proteção. E quando ela em Fátima apareceu às criancinhas, repetia: usem essa arma que é o terço. E na última aparição, em 13 de outubro de 1917, ela continua rezando o terço: não ofenda mais a Deus. E quando houve o milagre do sol, as crianças viram no alto aparecer Nossa Senhora do Carmo, demonstrando a importância do rosário e do escapulário. Duas devoções de Nossa Senhora que caminham juntas: o rosário como arma e o escapulário como escudo, sinal da proteção de Maria. Enquanto que hoje pensamos a Nossa Senhora essas graças, cada um em particular, com suas necessidades, para que Nossa Senhora possa nos conduzir para Jesus de modo mais profundo e mais constante. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.